Fala, amigo tricolor, tudo bem? Guga aqui na área. Já vamos falar do tema mais polêmico aqui. Terceira Guerra Mundial na torcida do São Paulo. Zuba Lovers contra Zuba Haters. E aí, já me bota no comentário aí. De que lado você tá nessa guerra? Bom, gente, só para contextualizar, eu acho que nem deveria, né, existir essa patrulha de torcedor. Eu acho que cada um deve torcer à sua maneira, seja mais corneta, seja mais apoiador. Todos têm sua voz e todos têm sua importância. Eu acho que o mais importante é o clube, é a instituição São Paulo Futebol Clube, né? Então, independentemente de qualquer coisa, ah, é o que a gente deveria estar mais preocupado, né? E acho que é um desentendimento desnecessário entre os torcedores, tá? Então a gente vê que a gente tem essa guerra, principalmente quando a gente trata dos grandes canais de torcida São Paulina, né? Então a gente tem aí, só para destacar os principais, de um lado Arnaldo e Tironi como apoiadores do Beldia, e do outro lado Barolo, Arquibancada Tricolor, e alguns ex-jogadores como questionadores do trabalho do Zubeldia, né? Do lado dos Zuba haters, eles trazem a questão da pouca evolução tática, o aproveitamento do Luciano como meia e também a pouca utilização da base do São Paulo como os principais argumentos para uma possível troca agora no meio do ano. Já os Zuba Lovers, ou os Zuba Planistas, como o pessoal tem chamado nas redes sociais, o principal argumento é de que o Zubeldia ele é um grande parceiro do momento, né? Então entende a situação financeira e entende a necessidade desse apertamento financeiro uh, e não faz muitas reclamações com um elenco curto, com dificuldades, vai buscando alternativas e acaba apresentando ainda assim com essas dificuldades um desempenho aceitável ou até um pouquinho mais do que aceitável para o momento que o clube vem enfrentando, mesmo com a grande quantidade de lesionados, né? Então, é importante que a gente entenda esses dois lados, né? E aí, como só como um subsídio, eu vou trazer um dado que eu levantei com relação ao aproveitamento de pontos do Zubeldia comparado com os últimos treinadores. Uh, e aí depois eu vou discorrer um pouquinho sobre o que eu acho sobre o Zubeldia. Bom, então olhando aqui, gente, o Zubeldia, ele aí no São Paulo, ele já teve nesses últimos 2 anos 90 jogos. Aí o aproveitamento atual dele é de 52,2% dos pontos, tá? Se a gente olhar só 2025 é 45,2%, muito influenciado pelos últimos empates, pelos 6 empates no Campeonato Brasileiro, que fizeram um grande decréscimo no desempenho dele. Se a gente compara com os antecessores, o Dorival ele teve 54,3% de aproveitamento de pontos, Rogério 55,03% de aproveitamento de pontos, e o Crespo 57,23% de aproveitamento dos pontos. Então a gente vê que o Zubeldia ele tem o pior aproveitamento. E aí, isso aí é motivo para a gente trocar o treinador? Na minha opinião, não. Tá? Primeiro, porque não existe ninguém no mercado, absolutamente ninguém, que aceitaria comandar o São Paulo, que poderia vir e fazer qualquer coisa diferente disso. Tá? Então, acho que uma troca nesse momento seria jogar contra o próprio time. É lógico que a gente tem que ressaltar que o trabalho do Zubeldia ele precisa sofrer algumas críticas, mas não porque a gente quer o mal do clube ou quer que o Zubeldia caia, a gente quer que ele melhore e reveja alguns pontos, como foi forçado a fazer. Então, tanto quando precisou usar os 3 zagueiros, né, que deu mais consistência defensiva para o clube no Campeonato Paulista, tanto agora quando foi obrigado, por conta das lesões, a aproveitar melhor a base. E a gente entende a questão do Paulista, da Copa São Paulo, que os júniors eles foram aproveitados. O São Paulo queria ganhar a Copa São Paulo
de futebol júnior. Então a gente entende que aí uma menor utilização no Paulista, mas acho que ainda poderia ter aproveitado mais, principalmente naqueles jogos com o Velo Clube, aqueles jogos em Brasília no Campeonato Paulista. E também a questão do Luciano. A gente pode ver que ultimamente ele tem deixado o Luciano mais no banco. O Matheus Alves, aparentemente, neste momento, ganhou a posição no meio de campo. E assim, gente, não que o Matheus Alves seja um gênio, ou que não possa virar também, mas é que ele é um cara da posição, então ele vai saber se movimentar melhor, preencher melhor os espaços, coisa que o Luciano, infelizmente, não acabava não conseguindo fazer. Né? Então, por isso, acho que a utilização dele tem ajudado. Então, seja por linhas certas ou linhas tortas, o Beldia acabou tendo que mudar. E acho que hoje, com o aproveitamento da base, ele vê que ele teve 4 reforços internos. Lucas Ferreira, Luca, Rian e o Matheus Alves, embora ele devesse ainda usar um pouquinho mais o Rian, né? Então acredito que esse aproveitamento do Rian ainda é uma questão que talvez possa ser melhorada, ainda mais pensando no desgaste do André, para que a gente não tenha mais lesões. A questão tática, ele também tem tentado algumas alternativas com Ferrarese na direita, dobrando com Cedric, tem usado em alguns jogos os 3 zagueiros postado no 3-5-2. Então acho que ele, quer queira, quer não, por linhas certas ou por linhas tortas, ele acabou mudando o trabalho. O desempenho não é o ideal, não é o que a gente gostaria, principalmente pela excessiva quantidade de empates, mas frente à quantidade de lesões, frente à quantidade de problemas que o elenco tem, a gente entende o momento e aceita, e sabe que não tem ninguém no mercado que viria e faria algo muito diferente. Então, para que vamos pagar uma multa rescisória, que certamente é em dólares, e piorar, agravar a situação financeira do clube, sendo que o trabalho é aceitável, não tem ninguém que faria algo muito melhor. Talvez com o retorno dos jogadores principais, o retorno na melhor forma do Pablo Maia, do Oscar, a volta do Lucas, aí provavelmente no segundo semestre, a gente acabe tendo um melhor desempenho e um melhor rodízio que permita que os jogadores não tenham tantas lesões. Né? Então, eu tenho uma perspectiva mais positiva aí para o segundo semestre, com o retorno dos reforços, mas é claro que a gente ainda assim tem questões que precisam ser apontadas no trabalho do Zubeldia, e me parece que ele já identificou, mas por conta da sobrecarga aí de jogos, não está tendo tempo de direcionar esses pontos. Né? Então eu acho que são 3 pontos primordiais aí que a direção, que a comissão técnica precisa trabalhar. Os 2 primeiros eles têm relação. Primeiro, a finalização dentro da área. Os nossos atacantes, sejam os de ponta ou os nossos centroavantes, eles têm perdido muitas chances de gol dentro da área. Chutado em cima do goleiro, chutado para fora. Então, é um fundamento que precisa ser treinado. E isso é treinável. Né? Então, esse é um ponto que precisa ser melhorado. Segundo ponto, remates de média e longa distância. Nosso time não chuta, não tem jogadores com essa característica ou não é incentivado a fazê-lo, tá? Porque quando o faz, os chutes parecem chutes de futebol americano, field goal só por cima, muito longe, ou aqueles chutes mascados que vão pelas laterais do gol. Então é um ponto que é muito importante que a gente melhore, tanto na tentativa quanto na efetividade. Precisamos chutar no gol, não é chutar na direção, né? A gente precisa chutar no gol. Se vai virar o gol ou não, aí tem uma outra série de fatores, mas a gente precisa chutar mais e chutar na direção do gol, e a gente não tem conseguido. A gente chuta pouco e quando chuta muito mal. Então, outro fundamento que precisa ser trabalhado. E o último fundamento que eu acho que é extremamente importante, que já ganhou o campeonato para o São Paulo, é bola parada, gente. A gente precisa ter jogada ensaiada, a gente precisa ter uma melhora da bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva. Quando a Arboleda não joga, a nossa defesa fica muito, muito vulnerável no jogo aéreo. Então a gente precisa melhorar o nosso desempenho aéreo, o nosso desempenho de bolas paradas. Vide o último gol que a gente tomou, com uma falha do André Silva. E também a bola parada ofensiva.
né? Quanto tempo que o São Paulo não faz gols de cabeça, né? Ou se a gente pegar o último gol, antes dele, quanto tempo que isso fazia? Então a gente não consegue cruzar a bola na cabeça dos nossos atacantes, a gente não tem jogada ensaiada, a gente nas faltas diretas a gente chuta mal, não chuta nem na direção do gol. Então são fundamentos que precisam melhorar, porque já ganharam campeonatos para o São Paulo, gente. 2008, vocês devem se lembrar. Falta do Rogério, falta de Jorge Wagner, cruzamento de escanteio ou falta com casquinha da Luiz Chulapa na primeira trave, com alguém vindo por trás para fazer gol de cabeça, cruzamentos para o Hugo fazer gols de cabeça, e ele tinha um grande aproveitamento de cabeçadas. Então, gente, são fundamentos que um time que quer ser campeão, ele precisa ter. E a gente sabe que esse ano, a priori, por conta da reconstrução financeira do clube, é um ano que a gente não deveria se empolgar tanto com títulos, né? Deveria se preocupar mais em se manter na primeira divisão, conseguir uma classificação para Sul-Americana, até mesmo voltar para Libertadores. Mas eu acho que pela hombridade desse elenco, que a gente pode falar qualquer coisa desse time, menos de que não são sérios, que não há hombridade, que não são guerreiros, porque mesmo com salário atrasado, mesmo com todas as dificuldades de elenco, lesões, esses caras se dedicam, se matam em campo. Então, eu acho que eles merecem um voto de confiança e eu acredito, eu sinto ter uma sensação muito boa com esse time. Acredito que eles, muito focados, eles poderiam conseguir repetir o feito de 2023, trazer um título de Copa para o Morumbi, quiçá uma Libertadores. Então, eu acredito que eles consigam. Não acho que o trabalho do Zubeldia seria algo que impediria, ou então a vinda de outro trabalho também. Acredito que a gente precisa trabalhar alguns pontos. Meu único ponto é, a gente não deveria ficar policiando o torcedor tricolor. Cada um torce da sua maneira, né? Eu mesmo no estádio eu vou, o time às vezes está ganhando e reclamo. Natural, cada um tem a sua forma. Um é mais corneteiro, um é mais fanfarrão, um é mais apoiador. E é normal, o que importa é que todos se preocupam com a instituição e que o time esteja, que o clube de futebol esteja sempre acima de qualquer outra questão, né? Então, eu acho que a gente precisa se unir. Nem Zuba Lover, nem Zuba Hater. São Paulo Futebol Clube, o que importa é o nosso clube. O trabalho do Zubeldia em alguns momentos é bom, em outros momentos não é bom. Existem pontos a serem reavaliados por ele, mas a troca também não tem sentido nenhum nesse momento, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista futebolístico. Então, acredito que a manutenção é o mais acertado. Acredito que ele já identificou esses pontos que precisam ser trabalhados e vai fazê-lo agora na parada. E, gente, qualquer trabalho pode ser alvo de críticas. Então, num jogo que vai mal, vai ser alvo de crítica. No jogo que vai bem, tem que ser elogiado. E é assim que funciona na vida, né, gente? Então, você faz um bom trabalho, você recebe o elogio, você recebe o mérito, você faz um mau trabalho, você recebe as críticas. E é só isso, gente. No final de tudo, o que importa é o São Paulo, tá certo? E aí, você, Zuba Lover, Zuba Hater, Zuba Neutro, o que você, em qual caixinha você se enquadra? Tá certo? Já deixei seu comentário, um grande abraço, fica com Deus.